Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 25 de abril de 2024. Amados, nesse vídeo eu quero fazer um comentário sobre um vídeo que eu postei ontem da profeta Elizabeth Marie. Aquilo que ela recebeu e ela postou foi algo tão sério que eu senti o desejo de providenciar esse vídeo. Ela fala ali nesse vídeo sobre um teste individual e um teste coletivo. Isso significaria que a nossa vida seria alcançada por situações que, humanamente falando, a gente não gostaria de passar, e também aconteceria isso de uma forma coletiva. E quando a gente passa por situações assim difíceis, a gente pode se deparar com partes dentro de nós que podem não ajudar muito. Uma delas se chama a personalidade mimada. Todos nós, em algum grau, nós temos isso. E a gente tem que identificar quando essa personalidade está entrando em cena para a gente ir lá e desligar. Então, o mimado, ele não gosta de passar por dificuldade, ele não gosta de receber não, ele não gosta de esperar, ele não gosta de ouvir, ele não gosta de ser repreendido. Tudo tem que ser 100% maravilhoso, brilhante para ele o tempo inteiro, porque se ele passar por algum momento difícil na vida, ou ele vai para a raiva, para a síndrome do incrível Hulk, o espalha-raiva que sai raiva para tudo que é lado, ou então entra na depressão. Depressão é uma coisa que, de uma certa forma, vai fazer parte da vida da gente. Todo mundo tem o direito de passar por momentos tristes, chorar, mas tem uma hora que a gente precisa reagir. Aí é que é o X da questão. Se a gente vai reagir ou se a gente vai descer escada abaixo. E quanto mais a gente reage, mais a gente se ajuda na vida e mais a gente se tira daquela situação difícil. Então, essas aí são algumas formas do mimado se manifestar. Uma outra forma, que é bem comum, é através da justiça própria. O que é a justiça própria? Eu não merecia ter recebido isso, Deus não deveria ter deixado isso acontecer, eu deveria ter recebido algo melhor. Então, na justiça própria, a pessoa se coloca praticamente contra Deus, coloca Deus contra a parede, porque ele não deveria ter permitido que aquilo acontecesse. E a Bíblia fala sobre isso, né? Pois todos nós somos como imundos e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isso está lá em Isaías 64, 6. Então a Bíblia fala que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todo mundo aí sabe o que é trapo de imundícia, a gente nem precisa explicar, né? E na realidade, irmãos, a pessoa que trabalha com justiça própria, que funciona com justiça própria, na realidade, ela se coloca contra aquele que mais pode ajudá-la. Ele funciona com uma insanidade que não deveria. Como que eu vou me levantar contra aquele que mais me ajuda todos os dias? Aquele que renova a sua misericórdia todos os dias sobre a minha vida? É de uma desinteligência atroz eu me levantar contra Deus, porque eu não gostaria que coisa A ou coisa B tivesse acontecido. Aliás, a própria palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. Quem falou isso foi o Senhor Jesus, mas ele disse também que era para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, ou seja, ele enfrentou as dificuldades dele e ele venceu o mundo, então nós vamos vencer também. Em momento nenhum a Bíblia diz que nós vamos passar pela vida sem ter as nossas dificuldades para vencer. Então, amados, eu não sei o que a gente tem para enfrentar pela frente, eu só sei que a gente tem que tentar se ajudar. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu chamei de técnica de Noemi. Vocês conhecem Noemi? Noemi é uma personagem muito conhecida na Bíblia. Ela tem um marido, 2 filhos. Em Belém começa a ter uma fome e o marido resolve sair de Belém e vai para Moabe. E lá em Moabe morre o marido e morre os 2 filhos também. Então Noemi poderia ficar
se lamentando o tempo todo, porque Deus fez isso comigo, porque Deus me tirou meu marido, tirou meus 2 filhos. Ela poderia ficar reclamando em cada esquina de Moabe pelo que aconteceu com ela. Mas ela resolveu fazer o melhor pela vida dela. Ela ficou sabendo que em Belém a fome tinha ido embora, ela sabia que ela tinha alguns parentes em Moabe, então ela resolveu liberar as 2 noras e poder voltar para a casa dela, até porque ela sabia que ela estava numa terra pagã, ela ia voltar para a terra dela onde eles adoravam o mesmo Deus. E aí Noemi procura fazer o melhor por ela. E o que acontece? Ela recebe Ruth de presente, ela não sabia que Ruth iria junto com ela. E aí, com todo o desenvolvimento da história, vocês já sabem que Ruth casa com Boaz. Boaz acaba sendo esse resgatador. Ele também traz o suprimento financeiro para a vida de Noemi. Depois vem o netinho, Obed, que foi o neto da velhice, o motivo de alegria da vida dela. E assim Deus recupera a vida de Noemi. Por quê? Porque ela procurou fazer o melhor. Quando você desce depressão abaixo e permanece aí, você já entra numa situação em que você não se ajuda. E tente guardar isso. Deus ajuda quem vai se ajudar também. Foi isso que aconteceu com Noemi. Então essa técnica, deixa eu virar aqui. Olha, Noemi procurou fazer o que existia de melhor dentro da situação que ela estava vivendo. Então aqui, essas linhas é para você tentar colocar o que existe de melhor, porque sempre tem coisas que você pode fazer para melhorar a sua situação e pode fazer para piorar a sua situação. Só que você precisa estar com a inteligência funcionando, porque se você for para o incrível Hulk ou para a depressão, vai ser difícil inteligência funcionar. E aí você escreve o que você pode fazer para se ajudar dentro dessa situação. E aqui eu coloco algumas dicas. Se dê a oportunidade de chorar. Então, chorar é humano, você precisa se dar, até porque quando você chora, você libera hormônios e aqueles hormônios geram uma espécie de anestesia dentro de você e isso te ajuda, né? Busque o coração de Deus. Não se levante contra Deus, não se levante contra aquele que mais pode te ajudar dentro de cada situação. Ouça louvores que te coloquem em comunhão com Deus de novo. Não fique batendo o pé com Deus. Se renda a louvá-lo de novo, porque isso vai te ajudar. O próximo, assista filmes que te ajudem a ver a bondade de Deus. Irmão, vocês não têm noção de quantas vezes eu já vi esse filme. Porque esse filme fala da bondade e misericórdia de Deus sobre a vida de 2 mulheres desamparadas. Eu já vi e revi várias vezes. Os filmes são recursos que realmente nos ajudam. Relembre situações que você passou na vida e já foi ajudado por Deus. Eu tenho aqui no meu muralzinho uma série de situações em que eu passei por dificuldades e eu vi a mão de Deus atuar na minha vida. Então, na próxima que eu enfrentar, Ele vai me ajudar de novo. Isso nos ajuda a corrigir a nossa incredulidade. Como a nossa mente é negativa, nós vamos para a incredulidade muito rápido. Pesquise sobre aquilo que é o seu desafio, que é o seu problema. Vou dar aqui, irmãos, um exemplo. Eu passei em 2011, eu descobri que eu tinha pedra na vesícula e eu passei alguns meses orando, pedindo ao Senhor que Ele me curasse, porque eu já tinha recebido cura com relação a várias outras situações. E o tempo passa e nada de Deus me curar. Até que um dia eu sentei diante do Google e coloquei assim, pedra na vesícula. Acabei descobrindo uma limpeza de vesícula e eu fui estudar sobre isso, pesquisar, comecei a colocar isso em prática e fiz a primeira limpeza de vesícula. A partir daí comecei a liberar pedras de vesícula a partir dessa limpeza. E isso me livrou de eu ter que passar por uma cirurgia. Então, pesquisar sobre aquilo que é o seu problema vai te ajudar, porque você vai ter informação e muitas vezes com informação a gente resolve os problemas que batem na porta. E depois você dê os passos necessários, que primeiro você precisa ter informação, depois você dá os passos.
Ok, irmãos. Então, que nós estejamos assim tentando fazer o melhor por nós dentro desse momento que estamos vivendo. Nada de síndrome do incrível Hulk, nada de descer depressão abaixo, nada de justiça própria. Nada disso vai nos ajudar. Em vez de bater o pé com Deus, se renda a Ele mais uma vez, porque é Ele quem vai te ajudar. E eu queria aproveitar então para compartilhar com os irmãos que eu desenvolvo esse trabalho de psicoterapia online. E se você estiver precisando ou souber de alguém que esteja precisando, eu estou apta a fazer esse trabalho. Eu vou colocar o meu contato no primeiro comentário. Ok, amados, então vamos nos ajudar nesse pouco tempo que nos resta.